Jesus, Dia das Mães, né? É hoje, né? E às vezes a gente fica se perguntando por que sentados. Tantas pessoas faltam de cultos. Talvez seja porque se tornou comum. Se a pessoa chega na atmosfera, no espírito, esperando um milagre, almejando uma obra de Deus, este está no espírito. Mas quando a coisa vai se tornando comum, já não tem mais interesse, perde o brilho. Aí o pregador pode soar, gritar, pular. É perigoso até receber o contrário. Nós sabemos que a Bíblia nos dá exemplo de pessoas espirituais e das pessoas não espirituais. Quem estava em Pentecostes, estavam todos esperando um vento impetuoso entrar, esperando aquilo que Jesus tinha falado para os seus discípulos. Vá para Jerusalém, fique lá até ser revestido. Então eles ficaram na expectativa, sedentos. Você pode ver que Datã, Coré, Birão não dava certo com Moisés. Tudo que falava, não, aquele é o cajado, aquele não é Deus, não. É só pegar o cajado, não, aquilo é a força ativa, aquilo é o homem, eu também faço. Então é assim. Então, aí o culto já começa a se tornar monótono. Não tem mais porquê. Perdeu o sentido da vida espiritual. Eu acredito que alguns faltam por isso. Em relação a faltar de culto, quando eu estava no banco, eu pensava muito assim. Eu trabalhando na empresa, e se 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, eu levantei para arrumar. E se alguém chega e me chamava para passear, para mim fazer uma eventualidade, para me ajudar ele a carregar uma mudança, você acha que eu faltaria do meu serviço para ajudar o amigo lá fora, um amigo, qualquer um que chamasse? Você vai trabalhar, está fechado, bonitinho. Aí eu chego assim, eu vou mudar aqui, você não quer agora de manhã, você trabalhar, você me ajudar a colocar os guarda-roupa aqui, é coisa de 1 hora, você para? Você larga o seu serviço? Tem coragem? Se estiver saindo para arrumar, a pessoa fala assim, o negócio é o seguinte, é 2 horinhas só, você pode me ajudar ali, é só pôr umas guarda-roupa, uns negócios ali, mudar lá dentro de casa, da vizinha lá. Tem que ser muito tocado por Deus, né? Senão você fala assim, meu Deus, não tem como. Você pode estar sujeito a perder o emprego, porque vai cair na negligência, né? Assim é para Deus, eu penso assim. O culto, compromisso do louvor dos obreiros, quando ele pensa, muitas das vezes, entre aspas, é para a igreja, fica mais fácil não cumprir o seu serviço, porque pastor não é profissão, é um serviço. O obreiro é um serviço, é uma profissão. Então ele tem um serviço para com Deus, ele tem um compromisso para com Deus, não é para comigo, não é para somente com a igreja, né? Então aí ele passa a assumir essa responsabilidade. Eu não faço isso, às vezes eu deixo para desmaiar depois que termina o culto. A febre está 38, 40, nós vai aqui e tal. Aí se tiver que morrer, morre depois. Mas isso é eu tenho essa fé. Também não é ignorância, não. Eu luto primeiro, eu já vi nos cultos doentes, meio passando mal, e resistir no final do culto estava curado. E é muitos cultos. Hoje o chamado cristão hoje tem fé primeiro, para faltar do culto, e me entenda entre aspas, tá? Não vamos generalizar, tudo é a regra.
Primeiro eu vou no PA, depois eu vou pedir o pastor para orar, entendeu? Aí eu já sou o contrário. Primeiro eu falo com Deus. Opa, se isso aqui não, então eu vou lá agora diagnosticar o que é. Eu choro nos pés do Senhor primeiro, faço o propósito com Deus, faz voto, depois que eu vou no médico. Sou assim, entendeu? Claro que é bom fazer um check-up, tem doenças ocultas, mas se crendo em Deus e clamando, é a fé de cada um. Deus está ouvindo. Agora, vocês estão entendendo, igreja? Mas nós sabemos que os discípulos do Senhor estavam todos os dias no templo. Todos os dias, independente de distância, eles sofriam, caminhavam, sabia que é bom. É Atos 2, né? 44 em diante. É bom. Dia das Mães, coisa maravilhosa, né? Essa mensagem de invasão dos Estados Unidos, 77. O Dia das Mães é muito bom, porém isto é como o mundo. E eles têm comercializado a coisa tão meramente para vender flores e coisas assim. Ora, é um descrédito para a mãe. Isso é hipocrisia. Ora, minha mãe, é minha mãe todos os dias, todo dia do ano. Sim, Senhor, não é apenas um dia. Eu direi, você o ama, sua mãe? Você o ama? É, igreja? Então não é apenas um dia. Você chega lá e vai levar flores para sua mãe. Aí passou o Dia das Mães, né? Aí está lá, desobedecendo a mãe, aprontando com a mãe. Deu aquele abraço, né? Eu te amo, mãe. Oh, mamãe maravilhosa. Aí passou o Dia das Mães, a mãe falou uma coisa, essa desgraça deveria morrer. Não é assim? Tem muitos assim. Essa velha aborrecida, né? Tinha que ser mãe todos os dias. No 254, eu respeito e honro vocês aí com as suas rosas vermelhas, sua mamãe, né? Sua mãe, se você deseja fazer algo por ela, faça os 365 dias por ano. Vá até a casa dela e ofereça oração e viva para com Deus. Essa é a coisa a que se fazer. Crie os seus filhos, mãe. Quando seus filhos crescerem, chamá-lo-ão de abençoados, porque há os frutos, né? Os desejos, a vida, né? Depois que você tiver passado além do véu. Esse é o verdadeiro espírito da maternidade, é o verdadeiro espírito do Dia das Mães. O Dia das Mães é 365 dias por ano. Vamos levantar nossas mãos e vamos orar pelas mamães de todo mundo, as mamães pela internet, sua mamãe, né? Vamos orar por ela. Às vezes ela está enferma. A oração do justo pode muito a seus efeitos. Às vezes a enfermidade é espiritual, é cegueira, e Deus ouve a tua oração. Fica de pé, vamos orar pelas mamães. Senhor Deus e Pai amado, é no poder do nome, que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo, e pela fé aqui está estas mãos estendidas, mãos, ó Pai, abençoadas. Oh Jesus Cristo, fortalece essas mamães, meu Deus, que não teve oportunidade de ensinar os seus filhos a escaparem das más companhias, das drogas. Muitos estão presos, filhas já perdidas, grávidas, e muitas depressivas, muitas mães chorando. Mas neste momento eu creio que a mamãe espalhada por todo mundo, arrependidas, e quando se arrepende, recebe o perdão, humilhando-se,
o sangue advoga, e estas obras malignas sobre elas são dissipadas. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as mamães, mamães arrependidas, mamães sedentas, mamães que choram, que sofrem pelos filhos, mães, esposas que sofrem por causa de um pai ou seja do marido que não ensina seus filhos, que não ajuda essa mãe que tanto luta para ter uma filha com a compostura das santas mulheres. Mas o pai quer ver as filhas como a aparência, a imagem do mundo, nos frutos, os desejos do mundo, enquanto a mãe está chorando, e muitas das vezes vice-versa. Sejam elas abençoadas, sejam elas fortalecidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, amém, amém. Vamos para a palavra somente crer, somente crer. Depois do culto, 5 minutinhos, eu quero falar algo para a igreja. Vai sair do ar, né? São João, capítulo 12, versículo 23. Aleluia, deixa que nada te dispersa. E lembre do seu pior inimigo para tentar dispersar do estudo é você mesmo. Não, fica de olho em você. Fica atento. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, não seja hipócrita, né? Siga-me, a palavra. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, você viu isso aí, igreja? Eu li até o 26. Eu li até o 24, mas até o 26. Senhor Deus e Pai amado, a semente caiu na terra. Depois daquela morte de cruz, para iniciar as eras da igreja, meu Deus, pouco à frente. Durante mais de 20 anos depois da morte de Jesus, não havia nenhuma denominação, meu Deus. A semente já estava, o grão já estava na terra. Já tinha cumprido o papel, meu Deus, de trazer a ressurreição a todo aquele que no Senhor cresce. Fala conosco, meu Deus. Manifeste a tua igreja. Eu creio que haverá cura aqui, Senhor. Se a igreja crê, meu Deus, que pode haver cura, que deseja ser curada, vai acontecer. Porque a igreja está em tua palavra. A tua palavra está nela. E o Senhor disse que é servo. E o Senhor falou que honrará. O Senhor disse que pedindo, crendo, recebereis. Oh, Jesus. Se os irmãos, há irmãos e irmãs que estão sedentos, confirma a vitória, meu Deus. Se estão esperançosos, nas expectativas, seja suprida a necessidade, meu Deus, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Assentai-vos. Nós estamos estudando as eras da igreja. Estamos na era de Sardes. E nada melhor é nós lembrarmos disto, que a semente de grão teve que cair na terra. Tomando para o lado natural, você já sabe o que acontece. Lá em Romanos capítulo 14, 9, a Bíblia diz assim: porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto do que de vivos quanto de mortos. São João 12, 32 e 33. Mas eu, quando for levantado da terra, trairei todas as pessoas para mim. Isto que é uma verdadeira macumba. Macumba é influência, né? Se tem uma macumba má influência, tem uma verdadeira, né? E nós somos atraídos por esse poder de Deus, porque somos parte dele, e ele é parte de nós. E ele deixou claro, através da boca do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 4: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? A pergunta. Não andeis, isso é o homem. Isso é sistema de homens. Quem é Apolo? Quem é a pedra angular? Quem é outros e outros? Quem é Paulo?
Quem é o pastor Isaac? Quem é o irmão Brana? O instrumento que foi escolhido, o anjo. Não é um anjo, o anjo único. Não vamos seguir, irmão Brano, vamos seguir a voz, Deus. Servos por meio de quem credes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Vai nas eras, imagina nas eras. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de... Tudo isto aconteceu no ministério de Deus, de Cristo, da igreja, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega não é nada, mas Deus é que dá o crescimento. Aí está. Estou plenamente certo, é Filipenses 1,6, de que aquele que começou a boa obra em vós há de ser completar até o dia de Cristo. Você crê nisto? Se Deus te revelou essa palavra, se Ele te identificou com esta coluna de fogo, simplesmente permaneça sobre ela, Ele vai concluir a obra. Honra o Senhor com toda a sua vida, com todo o seu coração. Não deixe o seu coração tomar parte, ele é enganoso. Não deixe ele opinar. Tudo que você faz é para louvor a Deus. Você crê nisto? Tem sido assim. Nesta mensagem, a semente não é dará com a palha. Olha que interessante. Eu quero falar um pouco. Eu falei na escola anterior sobre talo, né? A folha, o pólen, e ficou meio assim, meio que ficou no ar, né? Então eu quero que vocês entendam mais um pouco sobre isso, quero falar mais um pouco sobre isto. E aqui no parágrafo 66, essa mensagem ela é do ano de 1965, 18 de fevereiro de 1965, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, depois dos selos, né? 66. A semente natural foi tão somente portadora da espiritual. Semente, como o talo, lembra talo? A era do Tero, a borla e a palha. Temos falado disso anteriormente em outra mensagem, as eras da igreja, né? Porém, gostaria de repassar um pouquinho. 67. Agora, aqui há 3 etapas da semente. Nos mostra o quadro verdadeiro. Os 3 estados da semente natural na terra. Quem já mexeu com plantio já vai, né? Fazendo a semelhança no espiritual e no físico. É um tipo, né? Como a semente que é plantada produz o talo. Lembra que eu falei assim, a folha sai depois do talo? Produz o talo. Uma folha sai dele. Logo a borla, aquele carocinho, né? Depois sai o pólen fora. Isto é logo a casca. E depois a semente original de novo. Vem lá por dentro, né? Observe, estas etapas desta parábola perfeita aqui, é como trabalhou exatamente no tipo, porque Deus é o autor de toda a natureza, portanto a natureza pode falhar, porque foi Ele que estabeleceu a coisa em sua condição, para que nós nos olhemos e vejamos. É um tipo, né?
Que condição, coisa boa, né? Note, Agar é um tipo, claro, talo, que foi o começo da semente brotando, porque a semente de Abraão é Cristo, não é isso? A descendência, é uma coisa, semente é outra, né? Agora, não se parecia em nada a semente, era talo, porque ela era uma serva. Servos de Deus da posição de talo. Não estava na promessa. Meu Deus. Então tem crentes de Deus ali caminhando sobre a coluna de fogo que não estão na promessa de Deus. Pense nisto. Nada tinha a ver com a palavra. Só um portador da semente. A semente é a palavra de... Era apenas alguém para falar da palavra. Era simplesmente pessoas para ser usadas. Aí você vai entender por que ela nunca firmou. Porque descreu às vezes. Só durou por um tempo. Você repara que aquilo tudo vai saindo da casca, é lançado fora, mas o trigo cai na terra e não nasce de novo. O trigo é que tem vida. Olha o que Deus faz nas eras da igreja, como que trabalha perfeitamente. Por isso nós temos que ter amor e compreender o tempo de Deus. Note, Sara, a borla que tinha o pólen, essa nação judia, veja, Sara, veja a nação judia, veja, Sara trouxe a Isaac, porque Isaac trouxe Jacó, e Jacó trouxe os patriarcas, e pelos patriarcas nasceu uma nação. Então se tornou nação depois, né, de Jacó, depois dos patriarcas. Maria, a virgem, agora já pulou para frente. A fé produziu a verdadeira palavra semente espiritual, feita carne, vê? Agora aqui, olha, as 3 mulheres através das quais esta somente foi levada. Foi somente levada, pensa nisso. Uma delas foi atualmente um adultério sob poligamia. Poligamia poderia ter mais de uma mulher. Foi só levada a semente, foi só para levar a palavra. É servos de Deus que só serve para levar a palavra. Uma delas foi por adultério. A segunda, uma mulher livre. E a terceira, nada teve a ver com sexo. Mas por fé, ela creu na palavra de Deus. Então tem umas pessoas que vão levar a palavra de Deus, porque creu na palavra de Deus. Esta foi Agar. Veio através de um adultério. Adulterou. Não esperou Deus fazer a coisa vem. Né? Sara, ambas, Sara e Agar, foi para o sexo. Mas foram portadoras. Porém, Maria foi virgem pelo poder de uma palavra prometida a Deus. Viu a diferença? Isto é correto. O talo, Agar. 2 esposas duvidaram da promessa. Agar e Sara. Duvidaram da coisa. Quantos duvidam dessa mensagem, na verdade? Isso é uma promessa. Isso está vindicado. Mas a igreja não duvidou. Você não duvidou. Você vai entendendo agora o que está acontecendo. Você vai olhando por que a diferença nesse tempo. Veja. 2 duvidaram da promessa. Porém, observa o que isto produziu. Quando Agar
a segunda esposa de Abraão, que era tão somente absolutamente uma concubina, não é verdade? Porém ela deu à luz a um homem. Mas que classe de crente era aquela? Era descendência, era que Ismael. Ismael era filho de Abraão, com a concubina, era servo de Deus, mas ele era dizimista, como Isaac era. A descendência de Ismael era? Não era. Era como Jacó? Não era. Era adorador da mesma forma? Não. Vai entendendo como que Deus vai fazendo a coisa. A Bíblia diz que ele era um homem selvagem. Ele vivia de seu arco, pelos seus próprios méritos, ele seguia sua própria cabeça. Era um homem até forte, de espírito forte, né? Irmão Branco mostra aqui. Nenhum homem poderia conquistá-lo. Ele tinha cabeça feita, né? Era indomável, inconvertível, irregenerável, crente, filho de Abraão. Não tem ninguém aqui não, né? Não, desse jeito não tem, eu creio que não. Não podia ser domado. Já viu aquele filho que é difícil domar ele? E fala, meu Deus do céu, eu acho que eu sou ovelha vestida de algum procedimento, está lá na Bíblia. Não podia ser domado, era um homem selvagem, falando espiritualmente, hein? Porém ele era ao contrário da palavra de Deus. Ele até cria, era da família, mas os frutos não alinhavam a coisa, né? E todo aquele que é contrário, qualquer pregador, qualquer membro leigo, qualquer igreja que é contrário à palavra de Deus, trará ou produzirá um montão de adultério, de selvagens do mundo, de Hollywood, de dogmas e por aí vai, de algo intelectuais, seminários, algo dos homens. Veja que não podem permanecer com a palavra sem adulterar, sem colocar uma própria interpretação, porque nem sequer está incluído na promessa. Por isso tem que esperar o tempo. Você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa tem um coração duro, meu Deus? Espera. Talvez lá na prisão ela vai converter. Talvez em cima de uma cama no hospital ela vai converter. Talvez no meio das ferragens de um carro ela vai converter. Talvez com a doença. Você não pode julgar a salvação. Será que ela... Oh Deus, abençoe que seu marido, que minha esposa, que eu esteja incluído na promessa. Você está incluído na promessa, meu irmão? Dá glória a Deus. Oh Jesus. Fala assim, oh Jesus, graças a Deus. Eu creio que eu não sou apenas uma casca. Não sou apenas um para levar a palavra, Senhor. Mas estou incluído na promessa. Sara, a verdadeira esposa de uma promessa, sendo apenas a bola, trouxe um homem nobre. Como o seu resultado produziu? Uma nação prometida que serviu a Deus. Sim, Isaac veio Cristo. A semente de Abraão é Cristo. Agora veja, porém, Maria, não por sexo, mas por crer na palavra prometida, no tempo, no dia, quando era virgem, não conhecendo o varão. E o anjo do Senhor a encontrou e disse, salve Maria, bendita és tu
entre as mulheres. Mulheres é o tipo da igreja, né? Bendito é tu, irmão, bendito é tu, igreja, entre as igrejas, espalhado em todo mundo, né? Porque Deus é contigo. E ela disse: como serão estas coisas? E veja, ela disse: o anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra, sombra do Onipotente. Nós andamos cobertos, igreja, por essa sombra. Se você crê que você está sob a mão do Onipotente, do Onipresente, do Onisciente, se você crê, se descansa e você vê a obra de Deus ser consumada. É isto. Nunca havia sido feito em todas as eras, mas Maria creu em Deus. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela creu na palavra. Como iria tê-lo? Ela sabia. Aliás, ele sabia que Agar teve um menino por desejo sexual com Abraão. Sara teve um menino por desejo sexual com Abraão. O filho da promessa, a serva e a livre, veja. Porém aqui se pediu crer que uma contribuição à fé que esteve em Abraão, que creu nos impossíveis. É assim a igreja hoje. Ela crê no impossíveis. Que é impossível para você. Você espera em Deus e para a glória de Deus Ele te abençoa. E quando Deus disse que assim será, isso o faz correto. Eu espero em Deus, e quando Deus disser que este sonho, José, vai cumprir o meu propósito, isso vai acontecer. Isto é para minha glória. Então Deus vai glorificar, porque Ele tem prazer em glorificar na sua vida. Amém? Ela creu em Deus, nunca questionou. Oh meu Deus, será que Deus me abandonou? E começa a questionar: será que Deus não me ama mais? Ela nunca questionou. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Não importa quanta crítica, não importa as circunstâncias, está aqui a tua serva posicionada. Não importa os problemas, não importa a calúnia, não importa o que vai acontecer, se eu tenho que mudar daqui e ir para outra cidade. Não importa, eu creio. Está aqui teu servo. É assim que você é, meu irmão. Você tem suportado o mundo. Seja feita em mim a tua palavra. Seja desvelada. Seja cumprida. Ali saiu a genuína semente. Veja isto. Genuína semente. Sara não podia fazê-lo, porque era para o sexo. Isso é correto. Tampouco podia Sara, porque não era da mesma forma. Você pode ver isto. Nem tampouco pode fazê-lo a igreja sob sectarismo. Você lembra que eu falei sobre sectarismo? Ela é limitada. Você começa a falar do batismo, da Santa Ceia, que Deus trouxe uma mensagem restauradora. É legal, bom, né? Interessante. Isso é muito bom, né? Isso é bom, é jóia. Quase que se perguntam assim: é doce de comer? O que é? É, mas é bom. Mas aí você fica lá, né, tranquilo, Deus ama todos, né? Não capita nada, irmão. Não capita nada. Isso aconteceu, só Jesus. Né? Porque a fé deles é limitada. A vida deles, a mente espiritual deles é limitada. Pode ser que está sob uma influência que não é para a promessa, não é para essa mensagem,
não é para algo do dia. Está vendo? Sara, Agar não era para coisa, mas Maria era. Veja, sem requerer uma crença virgem na palavra de Deus para fazer a promessa, produzir filhos, exemplos, caráter, firmeza. O sectarismo nunca pode produzir uma igreja renascida, renascer do anjo, ou seja, da mensagem do anjo, de cada era, do espírito, do dia. Não pode. Isso que o irmão está dizendo aqui. Nascer, não pode. Não pode o jovem rico nascer. Ele tinha toda a Bíblia, ele tinha toda a teologia, ele era um pregador nato, do repeté do dia, mas não pôde nascer de novo. E ele foi dar repeté lá no Lago de Fogo. Ele estava lá pedindo um pouquinho d'água. O que tem de crente do repeté, que vai dar repeté naquele dia, não vai entrar no céu, e não adianta repetetar. Entendeu? Porque isso é para aqueles que têm a promessa. Desculpa essas expressões minhas aí. Estou no bom espírito. Veja, a igreja, falando individual, você, não nascida, não pode fazê-lo. Trará algum substituto, trará algum algo que o imite, algo que trate de ser como isto. Porém, uma genuína igreja de Deus, nascida de novo, crê na palavra de Deus, enfrenta qualquer coisa, não importa o que seja, porque não está adulterada. A fé dela é genuína, ela sabe aonde está centrada, ela sabe aonde está edificada, ela sabe que a promessa vai cumprir, ela sabe que a bênção vai vir. Eu sei, se eu pôr as pedras no lugar, o fogo vai descer. Mas o problema é que você pega a pedra, tem que pôr no lugar e fica aqui, andando com ela para lá e para cá, rodeando o altar, rodeando o posicionamento no corpo de Cristo, atrasando a sua bênção. Veja, vai atrasando as nossas bênçãos. Nós sabemos, nós não aceitamos substituto, nós vamos em frente. Não importa o quanto a cruz está pesada, não importa o quanto acontece a crítica, não importa o quanto você chora, algo te impulsiona, e isto é a semente de Deus. Você pode ver isto? Não importa, é pela promessa de Deus que vem essas coisas. Isso testifica que a igreja está sob essa promessa. Agora vê 79, Maria a verdadeira, veja, sem sexo, cumpre em mim segundo a tua palavra. Quantos cristãos poderiam dizer isso no mundo, né? Cumpre em mim a tua palavra. Por isso, quando eu vou evangelizar, eu pergunto a pessoa assim: você tem certeza que você quer conhecer a palavra? Eu lembro de Tiago 4,17, né? Conhecendo a verdade, não praticava, vai ficar pior. Que é agora, irmão? Não, eu vou ficar na minha igreja, porque eu nasci nela. Eu falei: bom, rapaz, eu achei que você ia nascer em Cristo, achei que você tinha nascido em Cristo. Cumpre em mim a tua palavra. Você pode falar isso, igreja? Fala assim: cumpre em mim a tua palavra. Oh, coisa boa, irmão. Faça a tua vontade, Senhor. Se for possível, afasta de mim essa cruz. Eu seja essa situação, que a cruz eu vou carregá-la. Eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. O que ela produziu? O que produziu ela? Não uma selvagem, não uma nação,
mas ela trouxe a palavra, Deus mesmo manifestado em carne. Amém? A verdadeira semente de Deus que se manifestou, toda a promessa que Deus fez na Bíblia. Sem Ele nenhum homem pode viver. Não, ela era a verdadeira semente. Ela estava fora. Veja, ela foi a palha que trouxe o grão. Já não era o pólen, já não era a bola. Eva foi a palha que trouxe o grão. A palha. Agora, as outras duas foram portadoras da vida, somente a semente natural. É por isso que você vai entendendo por que o crente, tem um tipo de crente que ele tem Pentecostes, mas ele é natural. Ele é só para... Ele é a casca que só vai conduzir a semente, ele só vai levar a palavra. Não tem vida nele. A vida é por um tempo na casca. A casca do milho está vivinha, verdinha, mas é por um tempo. Aí a Marlene fala assim: deixa eu filmar. Não, Marlene, aqui tem semente. Está pensando o quê? Aqui caiu, Cristo levantou, renovou. Não é assim? Agora recorde, eu disse as outras duas. Agora Maria, isso não a faz Deus, como algumas pessoas tratam de fazê-la, faz dela um poder, dela uma mediadora, que ela cura, que ela te liberta. Tem que pôr a imagem da Maria aqui, que ela vai trazer bons fluidos, porque Jesus Cristo, Deus vivo, ficou mais velhinho, né? Tem capacitado, tem que vir uma secretária para ajudar, você entendeu? E Maria então vai fazer um meio caminho, Jesus faz a outra parte faz mais 90%. O nosso Deus é poderoso, igreja. Ele não manda, não. Ele não precisa de mediadora, de mediadores. Não, ele já mandou o mediador, Jesus Cristo, o seu Filho, o próprio Deus. O Verbo se fez carne. Nós não cremos nessas mentiras de Satanás, de jeito nenhum, nem vamos crer. Ela não foi um Deus. Não, Senhor, ela foi tão somente uma portadora da semente, como o resto delas foram. Bendita é tu, mulher, entre as mulheres. Bendita é tu, ó casca, entre as cascas. Quer ouvir Deus, né? Ele fez dessa forma. A coisa interessante é que ela estava no dia de Deus. Aquela casca estava posicionada na graça de Deus. Veja, porém, como a fé na palavra traz a imagem real, porque ela estava no dia, olha ali, trouxe a imagem real do dia. Como quando o milho madura, ou o trigo, veja, tudo está em seu tempo. Surge um talo, logo surge o polo, logo sai a casca. Porém, quando você pensa, veja, essa casca, se você não observar, presta atenção, tem que observar. Parece exatamente como o trigo real. Porém, quando é aberta, o trigo real está dentro. É somente um portador novamente. Veja você a Maria. Por isto, veja, foi por fé, não por sexo. Algo exatamente como isto. Maria não foi esta semente. Maria foi uma portadora. Ela foi genuína semente de fé. Porque a palavra de Deus é pela fé, e que ela deu a Abraão. E somente fé pode produzir o que Deus disse que faria, fé em sua palavra. Você crê nisso, igreja? Amém. Note,
quanto mais como a coisa é real para Maria, porém como palha, ela é o tipo da palha. A casca abriga esta semente em si, madura. A casca também não madura? A casca também vira crente amadurecido, irmão. Você vê crente, não tem nada com teologia, você vê crente teologicamente maduros. Vê ou não vê? Maduros. Você vê Tomés maduros. Você vê jovem rico maduro. Maduro, irmão. Tem Bíblia, tem 7 selos na cabeça, tem tudo. Tem até mais profetas. Tem 8, tem o 7º, 8º mensageiro, o 10º, 11º, 12º. Quer dizer, é rápido. Note isto. Agora presta atenção. Agora que a coisa fica boa. A casca abriga. Assim tem sido a terceira era da igreja Pentecostes. Uma pessoa me perguntou: seu pastor é pentecostal? Quando olhou a minha foto, né? Eu no culto de oração e orando fervoroso, né? Assim tem sido a terceira era da igreja de Pentecostes, madura, contendo este crão, trazendo a palavra fervorosa, contendo este crão até que seja o tempo, a casca está viva, vai vir o tempo, até a casca ficar madura, até abrir a casca. Maria, sendo a mãe de Cristo, entre aspas, só uma incubadora. Ele não era o sangue de Maria, ele não era o sangue de judeu, ele não era o sangue de gentil, ele foi sangue de Deus. Deus o criou. Este sangue não podia ser sexo, ele não era judeu e nem gentil. O bebê não tem nenhuma gota de sangue da mãe, o sangue vem do pai. Sabemos que a hemoglobina está na ave macho, o galo. Veja, nunca chocará um ovo se não tiver, né? Fértil. Ainda que pareça igual, ainda que os tons, ainda que a chuva de seródia, mesmo assim que todos dêem glória a Deus, que todos expulsem Satanás, que todos falem mistério, falem línguas, o ovo não parece um com o outro? Veja, mesmo que pareça, mesmo que toda a sua natureza pareça igual, porém não, uma parte não tem vida em si. A igreja bastarda de Apocalipse 2:20, ela não tem pai. Ela vem com tantos sinais e prodígios que, se possível, enganaria os escolhidos. Você já parou para pensar nessa passagem, São Mateus 24:4? Olha para você ver que interessante. Pensa aí nessa passagem para você ver que interessante. Assim mesmo é como as pessoas que professam a Cristo, casca. Muitas deles parecem cristãos e portam a palavra, tratam de atuar como cristão, é fervorosos. Porém, você tem que ter Cristo em seu interior, que é a palavra manifesta, vida vivida. Começa rejeitando o batismo, Santa Ceia, morre pela igreja e vai se perdendo. Você fala, não tem a palavra manifestada, portadora palavra. Ou seja, nunca amadurece um cristão real, crente da Bíblia, porque não tem ainda a semente, a água não chegou a nascer, a palavra não chegou a nascer. Mente, quando você encontrou com essa mensagem que revelou de volta a palavra original, chegou a nascer, produziu vida. Sempre será alguma coisa denominacional se não chegar essa água na palavra, se você não tiver identificado. Você está feliz porque foi identificado com Cristo, igreja? Levante sua mão.
Porque se não for, irmão, não pode viver, porque não há vida em si para viver a evidência. O ovo não pode chocar, se apodrece no ninho, se ele não tem estado com o macho, com o Espírito Santo. Veja, tal como membros de uma igreja, você pode mimá-los, você pode chamá-los, fazê-los diáconos e tudo mais, porém eles, você tem um ninho cheio de ovos apodrecidos, a menos que ela haja se unido com companheirismo. Isso é correto, é com o Espírito Santo. Senão, 87, o que falei? Portador, a casca. Agora presta atenção, a casca, ela nutre, isso é correto. Então isto é a semente, mesmo tem que deixar a casca. Veja, a semente tem que deixar a casca, ou a casca vai ter que abrir e deixar a semente. Então o eleito não se perde. Veja, mas a casca, ela te nutre. Lembra quando a gente fala assim, olha, foi bom enquanto durou você na denominação? Foi bom enquanto eu estive no sistema de homens, me ajudou, eu fui curado, fui abençoado, a casca me nutriu você, cuidou da semente, até que você encontrou com a palavra, e você foi identificado com ela. Veja, e agora? Veja, 88, veja que agora com perto ela, a igreja desse último dia consegue parecer com a própria semente. Lembra que eu falei para você olhar para Mateus 24, né? Veja como está o sistema de Pentecostes que se tem levantado nesses últimos dias. Ele perguntou, o seu pastor é pentecostal? Perguntou para o irmão. Sabe o que significa Pentecostes? Pentecostes significa festa dos judeus em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. A festa da igreja cristã em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Agora você vê que chique que é isto. E agora você vai lembrando de Joel 2, né? A descida do Espírito Santo, os dons, não é isso? Não te lembra isso? Os dons sobre a igreja. Presta atenção. Como é que a coisa, como é que a voz de Deus alinha a coisa. Mais tarde, veja como eles vêm tão perto, se parecer exatamente como a semente. Quando uma casca sai de um grão de trigo ou uma folha de trigo, logo que o pólen tem caído ali na segunda etapa, tem que ser mudando a zero o tempo, olha. Produz a terceira etapa e a casca, e com isso você não é, veja, você é um observador, então você tem que observar, né? Você nunca será capaz de dizer que esse é o verdadeiro grão de trigo e ali dentro há um trigo. Se você é apenas um observador, você tem que estar identificado. E quando você conheceu essa mensagem, igreja, você ficou identificado. Você não era apenas observador. Mas tem pessoas que só gostam de observar, né? Tem pessoas que já ligaram para mim e disseram assim, pastor, esta mensagem é de Deus. Essa mensagem é coisa de responsabilidade. O senhor sabia disso? Falei, sei. E por que você não aceita? Ah, pastor, eu observo. Essa igreja é alinhada. Essa igreja, essa mensagem de todo mundo, você vê só as mulheres da Bíblia, aquela coisa toda. É muito bom, sabe? Mas legal. Mas depois, né? Deus sabe, né? Observa, só observador. Quando esse primeiro grão sai, parece com um grão. Agora o grão sai disto, da casca. Porém, recorde, não há nada mais depois que você observar a vida, só casca. Ela começa a morrer. Ela começa a ficar o quê? Escrava de novo, ela começa a apodrecer. Começa a virar o crente podre com o mundo. Está lembrando de Pentecostes? Lembrou da igreja pentecostal? Quando começou a primeira igreja? E viu como é que ela foi se perdendo? Ela foi amadurecendo, entrou a outra era, a casca começa a apodrecer e o mundo começa a entrar dentro das igrejas. Por isso que Jesus disse, em São Mateus 24, nesse tempo,
nos últimos tempos. Veja, virá falsa casca, portadora da palavra, cheio de pentecostal. Vai vir cheio do Espírito. Pentecostal, casca, que se possível enganaria os escolhidos. O que é esse escolhido aí? É o grão. Ele avisou. Ele está falando de Pentecostes. Vai passar o tempo. Recorde. Sabe por quê? Olha aqui que fala aqui. Não houve mais semente prometida por meio da mulher em nenhum lugar depois de Maria. E não há mais denominações prometidas depois de Pentecostes. Percebeu isso? É a noiva do rapto saindo dali de Pentecostes, saindo da casca. É a noiva saindo, é a palavra manifestada. É mais do que dons. Note, veja o porquê Jesus disse isto. Em São Mateus 24, diz que 2 espíritos nos últimos dias, veja, o espírito eclesiástico das pessoas, das igrejas, tem Pentecostes, aí. Pentecostes, não é isso? Sensação, sensacionalismo. O espírito da noiva é diferente. O espírito da noiva, da gente da noiva, seria tão parecido um com o outro, que até enganariam os próprios eleitos, se fosse possível. Está vendo? Os 2 ovos seriam tão idênticos. Até porque quando você olha para Apocalipse 3, do 14 a 17, já fala, né? Que seriam mornos, teriam poder, tomaria a mesma chuva. Veja, estariam com tantos sinais, lembrando de Pentecostes. Não foi revestimento do Espírito Santo? Não recebeu sinais? Né? Para expulsar, para falar em línguas, profetizar? Estariam tanto isso em evidência. Casca. Mortos, escravos do mundo, da política religiosa. Abre aspas, fechei aspas. Veja como tem vindo pelo talo. Agora note, vemos tipificado algo aqui. Lutero, lá na era da igreja, trazendo a semente noiva e o mesmo Espírito, trazendo talo. Somente um grãozinho da semente onde Lutero se levantou, e isso foi justificado pela fé. Veja, ele era o tipo de H. O talo, note, Wesley, onde nós vamos ler a próxima era depois, veja aí, a semente veio passando. O tipo de Sara, Filadélfia, veja, veja a era do amor, que trouxe a borla. Você notou isto? Exatamente o plano de Deus. Na era de Wesley houve mais missionários do que nunca houve, não é isso? Grandes missionários, John Wesley. Porém, Pentecostes representou Maria. E o que era Maria? Lembra, igreja? Casca. Maria, o último estado disso. Por que era o último estado? Porque ia vir a ser. Mas essa semente, essa casca, a semente, seria quase idêntica. Maria, o último estado disso. Agora, ela não era semente. Não. O pentecostal não é semente. Já passou. Era apenas portadores da palavra. Obstando da vida semente, veja. Eles obsteve da semente que estava nela. Porém ainda não havia madura, estava madura. Me sinto muito religioso. Ainda não havia madurado. Estava ali, porém não estava madura. Assim como nossa era pentecostal em que estamos vivendo. Opa! Você é pentecostal? Me perguntou para o irmão: seu pastor é pentecostal?
Ah, é muito bom quando você vê Moisés atravessando aquele mar vermelho, a coluna de fogo, e você vê Miriam dançando um Pentecostes. É bom demais nesta era você vê crentes pentecostais todo dia matando leão, matando urso, vivendo de fé em fé, de glória em glória. Tem um Pentecoste em tua alma, ou não? Ah, é bom ter um Pentecoste de dentro para fora. Quando você estende as mãos, a pessoa é curada. Quando você ora, Deus responde a sua oração. Você fala: obrigado, Senhor. Esse é o Pentecoste que nós temos. Nós somos pentecostais nesse tempo. Tem surgido uma palavra de Deus que seja, veja, não denominacional, fora dos reinos dessa denominação política, religiosa, disputa. É isso, né? Lutero foi a casca com sua primeira palavra: o justo viverá pela fé. Wesley teve as duas palavras: santificação. A segunda obra definitiva, a graça. Pentecoste teve a terceira palavra: a restauração dos dons. Aí vem Mateus 24, Jesus vai dizer: cuidado, não deixe te enganar. Não deixe que os sinais, eles vão morrer. Eles vão morrer aí achando que os dons é o selo do Espírito Santo. É a evidência do Espírito Santo. Não deixa te enganar. Vai ter tanto falso profeta, mas serviu, te ajudou. Porém a semente inteira tem que brotar. Veja como que eles se denominam numa palavra, e outra palavra, e outro credo, e outra interpretação, e é isto, é assim, não é isso? Agora observe, é a totalidade da vida que está lá. Tem que se produzir cristão, tem que produzir uma noiva, tem que produzir crentes fervorosos, tem que produzir crente determinado, porque não adianta você dar um peteté, um repeté aqui em cima, e Satanás te dá um repetar lá embaixo. Não adianta. Não é, irmão Mané? Irmão Mané é um crente fervoroso. Eu posso subir aqui em cima aqui para levar a igreja lá no céu. Aí o Satanás fica lá fora e diz: dá que você sair aqui fora, você vai ver, negão, o que eu faço com você. Você deu um repeté em cima, eu te dou um repetaco embaixo. O que tem de gente que está em cima de um altar, fazendo fogo cair do céu, e o diabo destruindo a vida deles. Mas nós vivemos um reavivamento em nossas almas. Nós vivemos sem humildade, nós vivemos na presença de Deus. Veja, vamos terminar aqui. Porém tem que haver algo, veja, é uma noiva. Não pode haver mais eras na igreja depois desta. Estamos no fim. Veja, saiu da casca para a semente. Irmãos e irmãs, estamos aqui. Estamos aqui. Graças a Deus, estamos aqui. Chegamos no final. Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus? É isso aí, meu irmão. Graças a Deus. É o fim do tempo. A casca não dará com a palha. Você chegou no final. Oh, meu Deus, que coisa boa. Você tem autoridade sobre o mal. Você tem Pentecoste na tua alma. E o que você agora quer? O que você precisa? O que lhe falta? Você tem o Espírito Santo em você, identificado com você e em você. Agora o que você tem que fazer? Vigiar seu inimigo. Vigiar seu sentido, sua vida. O que você precisa? Fique de pé agora e fala com Deus.